Estamos de volta, pessoal. Vamos iniciar o nosso último bloco com uma última informação na questão de desmatamento, que acho que é um dos favoritos na prova de vocês. Eu te dei um número ali relativo, percentual. Então, na verdade, se você pegar o território do estado de Rondônia e o percentual já desmatado, que em torno de 1/3, ele é o maior entre os estados da Amazônia. Agora, dá uma olhada nesse gráfico que é da Amazônia inteira. Isso aqui mostra quanto o Brasil está desmatando ao ano, tá? Desde 2001 por quilômetro quadrado na Amazônia inteira. Então, em 2004 foi criado um programa chamado Programa de Prevenção e Combate ao Desmatamento da Amazônia. 2004 tem um desmatamento impressionante, né? 27 mil quilômetros sei lá, o estado de Sergipe, tá? Para você ter uma ideia. Então, um país como a Bélgica, o Brasil desmatou isso num ano só. De lá para cá, o que a gente percebe é uma queda no desmatamento. Teve até uma subida de 2012 para 2013, agora voltou a cair. Então, fica ligado que é assim, a questão do desmatamento está controlada? Não, não está. O desmatamento está aumentando nos últimos anos? Também não está. Está havendo queda do desmatamento. Mas, como eu te falei, não é fácil fazer esse ordenamento territorial, justamente porque você tem interesses muito divergentes no processo, né? Você tem atividades econômicas que foram levadas para lá pela própria ditadura militar e que são baseadas no desmatamento. Tranquilo? Legal? Bom, vamos para a nossa última parte de quadro natural, porque eu queria falar um pouquinho do histórico da região, só que agora no foco mais econômico, que eu não fiz na aula 1. Então, joga aqui na tela. Última coisa que a gente tem que fazer, isso aqui é programa de ordenamento territorial. A última coisa é sobre a hidrografia do estado de Rondônia. Já fizemos geomorfologia, já fizemos geologia, climatologia, fechei agora botânica. O que falta da geografia física é a hidrografia. A prova de analista da promotoria do primeiro semestre, aí para o TJ de Rondônia, a banca da FGV colocou um mapa aqui com rios diferentes, com bacias diferentes, e colocou o seguinte texto. A Agência Nacional de Águas acusou o Consórcio Energia Sustentável do Brasil, dono da hidrelétrica de Jirau, de não ter executado todas as obras exigidas da empresa para evitar novas inundações. Em fase de conclusão, Santo Antônio está mais adiantada e Jirau menos, né? Em fase de conclusão, Jirau está localizada a cerca de 120 quilômetros de Porto Velho, fonte estadão.com.br. A bacia hidrográfica da qual trata a notícia anterior está identificada no mapa com um número, que é curioso, né? Porque, no fundo, isso acaba sendo uma questão. O cara te deu o Porto Velho aqui, ele te deu a posição, desde que você saiba a posição do Rio Madeira, não? Então você vai fazer uma identificação que ela é meio óbvia, essa questão. Ao mesmo tempo que em relevo eles exageraram, aqui você poderia confundir sem os nomes, né? Então, quando você pensa no Rio Guaporé, no Rio Mamoré, ele poderia gerar uma dificuldade, mas não, obviamente, nessa questão. Bom, aqui é aquilo que eu falo sempre para vocês. O que é estado de Rondônia em termos brasileiros? É a Amazônia. A Amazônia está na região da bacia amazônica. O Rio Amazonas, ele é esse cara aqui, impressionante, gigantesco, e ele tem uma série de afluentes. E esses afluentes têm subafluentes. Então, a questão é, mexendo na escala, vocês teriam que ter um conhecimento razoável aqui desse pedaço do país. A questão para vocês agora é, ok, então eu tenho aqui o estado de Rondônia integralmente como bacia amazônica. Porém, ele é isso aqui. E aí você vai ter que entender que numa escala distinta, você vai ter que saber o que é Rio Guaporé, essa fronteira aqui com a Bolívia, é uma das coisas que sobrou do Tratado de Madrid como fronteira natural, a outra é o Rio Uruguai, lá entre o Rio Grande do Sul e a Argentina. O que é a parte do Mamoré, pegando aqui Guajará-Mirim, e aí o Rio Madeira. Como as hidrelétricas estão no Rio Madeira, por que naquela questão era relativamente simples? Porque, ele botou que era Porto Velho. Mas se ele não tivesse feito isso, eu teria que pensar o quê? Guaporé, Mamoré e tal, e o Rio Madeira. Perfeito, pessoal? Estou fazendo errado. Uma reportagem que fala sobre impacto ambiental de hidrelétrica, ela nos interessa por outro motivo. Porque, efetivamente, o Rio Madeira ele tem um potencial hidrelétrico muito grande. Como os rios, os afluentes do Amazonas têm um potencial
hidrelétrico muito grande. A questão é, fazer uma hidrelétrica é algo bom ou ruim? Como tudo que a gente vê em energia, tem aspecto positivo e negativo. Por exemplo, no sentido econômico, fazer uma hidrelétrica tem um problema. É caro pra caramba fazer uma hidrelétrica. Por outro lado, a geração de energia no médio e longo prazo é de baixo custo. No sentido ambiental, fazer uma hidrelétrica é algo positivo ou negativo? Bom, por um lado, parece que eu quero ficar em cima do muro, e não é, cara. Qualquer fonte de energia que você me fale é assim. Até a eólica, que eu acho muito simpática, aquele troço rodando lá, me sinto meio Don Quixote e tal. Até aquilo ali, se você olhar, mata pássaros, causa poluição visual. Qualquer fonte de energia, ela apresenta vantagem e desvantagem. No sentido ambiental, a hidrelétrica tem uma vantagem. Ela afeta menos a atmosfera, ela não emite carbono. Em compensação, ela alaga uma extensa área. Obviamente, quando eu falo em 2 gigantescas hidrelétricas no município de Porto Velho, você vai ter a compensação via royalties. Então, é possível que, além de uma cobrança, de um certo conhecimento da posição geográfica do rio Guaporé, que faz a fronteira com a Bolívia, do rio Mamoré e do rio Madeira, é possível que eles falem de aproveitamento econômico. E aí, cuidado, tá? O mais provável é a hidrelétrica? Mas que tal cobrar a hidrovia do rio Madeira? Ué, mas como é que eu posso ter hidrovia se tem hidrelétrica? Pois é, você tem ações humanas que podem equacionar tanto o aproveitamento energético quanto o aproveitamento para transporte. Tranquilo? Volto aqui. Eu vou dar uma guinada na aula, porque eu não queria fechar o nosso trabalho sem falar um pouquinho sobre o atual estágio econômico do Estado. A gente, na aula 1, teve tempo para falar da evolução histórica, mas eu acho que faltaram algumas coisas mais da linha de atualidade. Eu sei que não é uma prova de atualidade, é uma prova de história e geografia, mas a geografia se confunde muito com a atualidade. Então, eu vou pegar essa questão número 5 aqui, para dar uma guinada final na aula e falar um pouquinho de coisas atuais do Estado. Ao longo da segunda metade do século XX, você vê que a gente começou lá com a mineração no século XVIII, na aula 1. A gente falou da borracha no final do XIX, início do XX. A gente falou como é que o avanço da ditadura militar para a Amazônia contribuiu para a mudança, e a gente resgata isso agora. Ao longo da segunda metade do século XX, início do XXI, o território do estado de Rondônia passou por um conjunto de transformações que podem ser periodizadas de acordo com os resultados territoriais dos processos que marcaram cada momento. Acerca dessas transformações, considere as afirmativas a seguir. Entre 70 e 95, observamos a rede urbana. A rede urbana é um conjunto de cidades, e essas cidades são integradas. Para você ter ideia, o IBGE diz que Porto Velho é uma capital regional do Brasil. Ela não chega a ser uma metrópole ainda, mas ela é uma capital regional. Inclusive, ela é uma capital regional do tipo B. Ela é mais importante que Rio Branco, no Acre, que é do tipo C. Então, Porto Velho consegue polarizar uma extensa área. João, explica um pouquinho melhor, não entendi direito. Como é que é esse negócio aí? Porto Velho, segundo o IBGE, é uma capital regional e polariza uma área? Você não entende isso? Então, você deve ser de Porto Velho. Porque se você fosse de outras cidades do entorno, você entenderia isso facilmente. Como você é de Porto Velho, está na cidade que tem a maior oferta de serviços, para você é muito óbvio procurar as coisas. Agora só repara uma coisa, Porto Velho está no mais alto nível hierárquico da rede urbana brasileira? Não está. Talvez, se você procurar um serviço mais sofisticado, você tenha que demandar algo de Manaus, ou talvez de Brasília, ou talvez de São Paulo. Então, a hierarquia urbana é isso. Quem são as cidades que estão no mais alto nível hierárquico na rede urbana brasileira? Segundo o IBGE, São Paulo, Rio e Brasília, metrópoles nacionais. Quem está abaixo? São 5.570 cidades, hein? Quem está abaixo dessas 3? Segundo o IBGE, Manaus, Belém, são poucas, são só 9. Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, só tem peso pesado aí, né? Salvador, Belo Horizonte, Goiânia, Curitiba, Porto Alegre. Quem são essas? Metrópoles. Quem está abaixo dessas? Porto Velho e mais umas 50 cidades, que eles colocam como capitais regionais. E quem está abaixo disso? Aí tem umas 500, que são centros regionais. E abaixo, umas 5.000, que são as cidades pequenininhas. Se você estiver me vendo numa cidade pequena de Rondônia, você entende bem isso. Porque certas coisas você tem que ir na cidade maior próxima, ou mesmo a capital, que é Porto Velho. Então, lê de novo e diz se está certo ou está errado.
Entre 70 e 95, ditadura. A ditadura acabou em 85, mas ainda é reflexo. Observamos a rede urbana em formação com centralidade econômica e política em Porto Velho. Perfeito. Tanto é centralidade que ela é a capital regional. E aí, por um lado, Rio Madeira, por outro, BR-364. E tudo demanda Porto Velho. Tranquilo? Legal? Legal. A partir de meados da década de 90, a política de colonização agrícola surgiu como principal motor de interiorização do povoamento. Então, mas meados da década de 90, eu já tenho esse processo anterior, né? A partir de meados da década de 90, né, na verdade, o maior crescimento, ele foi nos anos 70 e 80. Vamos deixar essa subjúdice. Efetivamente, a colonização determinou uma ocupação grande, mas eu não gosto ali do momento. Acho que está um pouco atrasado, não quero decidir ainda. Nos últimos anos, observamos um fechamento da frente de expansão em função da... Ó, você vê, o Estado está muito desmatado e até está combatendo o desmatamento. Mas eu não posso falar que houve um fechamento da frente de expansão em função da rígida fiscalização. Não, isso é um sonho. Tomara que seja. Com certeza a primeira está certa e a última está errada. E aí fica a dúvida aí da número 2. Quando ele coloca para a gente aqui, somente a 1, somente 2, 3 e 4, está fácil tirar essa, está fácil tirar essa, está fácil tirar essa. Ficou entre as duas. Eu vou arriscar somente a 1 por causa da questão do tempo. A partir de meados da década de 90, ainda botou um surgiu. Não surgiu ali, surgiu antes. Ok? Bom, questão difícil. Aqui está a expansão da fronteira agrícola. Ó. Ao final da década de 70, início de 80, Rondônia experimenta o maior fluxo migratório da sua história. Então, eu não posso aceitar que surgiu na década de 90. Aí é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Na verdade, assim, a ditadura, num momento histórico em que a gente não está muito preocupado com a natureza, é que estimulou essa ocupação a qualquer custo. A encrenca é agora. Como é que faz agora? Um monte de gente na área, muita gente que foi para fazer atividades matadoras, e agora eu tenho que equacionar. Tem alguma resposta? Como equacionar? Você vai ser o governador de Rondônia daqui a uns anos. Como é que você equaciona isso? Bom, na teoria tem resposta. Difícil é aplicar na prática. Na teoria, o nome é desenvolvimento sustentável. Aplicar a política de sustentabilidade seria buscar atividades econômicas que harmonizassem. Não é proibir o uso econômico, mas também não pode permitir um uso econômico predatório, que arrebente com as condições naturais. O diabo é conseguir colocar isso na prática, né? Mas não é impossível, não. Bom, vamos voltar aqui no texto. Era o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que teve início no governo Geisel, sendo consolidado no governo Figueiredo. O programa apresenta ao país Rondônia sua nova fronteira agrícola. Engraçado, a gente pensa sempre na palavra fronteira como final, né? Fronteira Brasil-Argentina, então é o final do Brasil. Fronteira vem de front. Front é o que está à frente. A lógica da fronteira a gente pensa sempre como final, mas na verdade é o que vem adiante, é o que vem à frente, né? Isso é uma coisa que eu percebo dando aula, né? Fronteira pode ser fronteira internacional, mas pode ser fronteira agrícola. Rondônia foi uma importante fronteira agrícola brasileira nos anos 70 e 80. Continua sendo, mais ou menos, mas eu não posso falar que há um fechamento rígido. Mas hoje o crescimento é muito menor. Onde é que estaria essa fronteira agrícola brasileira hoje? Estaria lá no oeste da Bahia, no sul do Piauí, Maranhão, no tal do Matopiba, que hoje se fala muito, porque é uma área de ocupação mais recente. Beleza? O Estado passa a ser ocupado por agricultores de todo o Brasil, principalmente do Estado do Paraná, ó, de Paraná aí, para nos lembrar disso, e Espírito Santo, que instalaram-se na região central, acompanhados de paulistas, mineiros, catarinenses e gaúchos, esses dois últimos ocupando a região de Vilhena. A ocupação do Estado acompanha o ritmo do desmatamento. E, olha que coisa curiosa, exigido na época pelo INCRA. O que é o INCRA? O INCRA é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, um órgão governamental. Ele exigia o desmatamento na época, porque era para mostrar que você estava ocupando. Agora o próprio governo proíbe, combate o desmatamento. Que doideira isso, né? Mas é isso, cara, porque houve uma mudança da lógica política. Antes era ocupar a qualquer custo, e hoje pensa-se num controle mais efetivo, que é difícil de fazer. Para que poceiros recebessem a documentação da terra. Só recebia a documentação, a titulação, se tivesse desmatado. Que doideira.
A pecuária de corte, lembra da pecuária? O rebanho bovino de Rondônia é grande, tá? A pecuária de corte, leite, amplia seus espaços com crescimento ininterrupto dos rebanhos. Bom, ininterrupto é meio forte, né? Nosso modelo de desenvolvimento econômico agora é exportador agro-silvo-pastoril. Ou seja o seguinte, pessoal, tivemos o ciclo da mineração, com o ouro lá do século XVIII, XIX, tivemos a borracha, e temos agora uma economia agro-silvo-pastoril, não esquecendo do minério, da questão da cassiterita. Eu acho que com isso você consegue ter uma percepção econômica de Rondônia bem razoável. Tá? Que cenário atual. Hoje Rondônia apresenta em seu perfil produtivo o reflexo de políticas nacionais descontinuadas. Eu não diria descontinuada, eu diria o seguinte, na verdade você tem um processo histórico em que o que é prioridade no momento acaba não sendo no outro. Eu tenho muito medo desse julgamento que a gente faz. Eu julgo a ditadura por ser uma ditadura e ponto. Por tortura, perseguição, por não ter direito democrático da população escolher os governantes. No caso da Amazônia, cara, eu nasci em 70, tá? Então eu peguei o final da ditadura. Eu acho meio complicado essa ideia, não, porque a ditadura implementou um modelo que desmatou a Amazônia. Pessoal, cara, anos 70 o pessoal não está nem aí para a natureza, cara. Eu sou bem mais velho que vocês e eu não tive na minha escola dia da árvore, dia da água, isso é novo, tá? Existe um grande marco ambientalista que é a Eco 92 e a partir dali é que a gente fala do ambientalismo. Ainda bem que fala, tá? Só para fazer uma análise um pouquinho mais honesta. Nos anos 70, além de ser ditadura, a preocupação ambiental no Brasil ela é muito pequena, para não dizer inexistente, mas ela é muito pequena. No mundo ela estava engatinhando. Agora, há um avanço da preocupação ambiental, e aí a política de ocupação da Amazônia muda. Agora, eu imagino, quem vendeu suas terras no Paraná, talvez teu pai, teu avô, e foi para aí como desbravador, tem uma raiva. Pô, me chamaram para cá para ocupar e agora eu não posso fazer isso. Houve uma mudança da política econômica. Tá? Bom, segue lá. Políticas nacionais descontinuadas, absorvendo seus impactos e problemas sociais decorrentes. Foi assim com o fim do garimpo, com os seringais, então ele vai lá para o século XVIII, depois XIX e XX, e mais recentemente com a indústria madeireira, instalada no início da colonização pela abundância de matéria-prima. Execrada hoje, tá bom esse texto, tá bom. Execrada hoje por ambientalistas e restrita aos limites de uma legislação ambiental mais rígida, porém necessária. Eu nunca fui a Rondônia, mas eu fiz uma viagem, já fui à Amazônia algumas vezes, para outros lugares, já fui ao Pará, Tocantins, já fui ao Amazonas, já fui ao Amapá, mas eu lembro de uma viagem aventureira que eu fiz nos anos 80, estava fazendo universidade, era novo e tive uma chance lá por contatos de família, um cara ia de caminhão para Ananindeua, que é do lado de Belém, e eu fiz essa viagem lá pela BR-153. Isso foi quando, cara? 87, 88, eu tinha lá uns 17, 18 anos. E na época, não era mais ditadura, a ditadura acabou em 85. Na época, uma coisa que me chamou a atenção, as fotos que eu tenho são horrorosas, imagina a máquina daquela época e tal, mas me chamou a atenção que em várias madeireiras ao longo da BR-153, que liga Anápolis a Ananindeua, eu tirei foto em frente de madeireira que era assim, tá lá a madeireira, aí tem lá uma placa do governo federal escrito assim, ouve isso, esse empreendimento foi feito com apoio do governo federal. Recursos do Banco da Amazônia, isenção total do imposto tal. Quem diria que o governo federal nos anos 80 não só incentivava uma madeireira, como ele fazia propaganda disso. Hoje ele não faria isso. Para você ver como é que houve uma mudança da política. Hoje eu até posso incentivar uma madeireira, desde que ela seja sustentável, que ela plante as próprias árvores e blá, 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 blá. Mas é um lance que, nos anos 80, já me impressionou. Imagina hoje, se alguém resgata essa imagem. Como nesse texto, quando ele fala assim, o INCRA exigiu desmatamento. É porque era outra lógica, cara. É isso. Ainda assim, a indústria madeireiro-moveleira responde por cerca de 28% do PIB industrial. Chegamos agora a mais um divisor de águas na história do desenvolvimento de Rondônia, com a construção das usinas do Rio Madeira, cujos investimentos chegam à cifra de 20 bilhões de reais, causando aceleração em todas as atividades econômicas do Estado, está falando de Santo Antônio e de Jirau. Dentro dessa perspectiva é que passamos a destacar questões relevantes ao nosso desenvolvimento. E aí, cara, o que a gente percebe é que esse desenvolvimento econômico, então veja, foi um estado do garimpo. Foi um estado do garimpo. Quando é isso? 18, 19. Aí foi o estado
que não era Estado ainda, tá? Mas no que hoje é o Estado, da borracha. Aí quando é isso? Aí isso aqui é final do 19, início do 20. Aí vira esse Estado agro, silvo, pastoril. Principalmente com a ditadura militar. E a discussão agora é o que vai ser esse Estado. Que ele já é um Estado muito urbano. Olha, sabe o que é urbanização? Urbanização é o percentual de pessoas que moram em área urbana. Que ele já é um Estado muito urbano. Em 1980, quase metade já morava em cidade. Aqui, esse número aqui, obviamente, está errado. Tá? Aqui a gente avança para, devia ser 54%. Isso aqui deve ser 54%. 58% em 91, 61, 62, ou seja, hoje, tranquilamente aqui, 70%. O que quer dizer isso? De cada 100 moradores do Estado, 70 moram em cidade. O que mostra já esse caminho novo, que vai ser um caminho para algum grau de industrialização, para o setor terciário avançando e tentando harmonizar o uso do espaço rural por causa da questão da floresta. Aqui, pessoal, as hidrelétricas. Eu acho que é uma coisa bem nova e que tem uma chance grande na prova. Então, Rio Madeira, hidrelétrica de Santo Antônio já produzindo, acho que não produz ainda na sua totalidade, mas já produzindo, e a hidrelétrica de Jirau que está mais atrasada. É o que eu estou te falando. Produz-se aqui, mas essa energia em grande parte vai para o Centro-Sul. E aí a discussão é dos royalties, né? De como é que... Na verdade, esse projeto de Jirau e Santo Antônio, eu não lembro de cabeça, mas é meio assim, 3.500 megawatts para uma, 3.200, 3.500 para outra. Inicialmente era uma hidrelétrica só. Seria meio que, não chegava ao tamanho de Belo Monte, era menor, mas era uma hidrelétrica maior que isso, era tipo 7, 8 mil megawatts. E aí, por uma questão ambiental, resolveu se separar. Não estou dizendo que não causa impacto, obviamente, mas é um momento em que a preocupação ambiental já é maior. Então, você tem uma série de regras para atuar nesse setor. E aí, o que eu estou te falando, economicamente para o Estado, interessa. Mas, ao mesmo tempo, qual é o impacto socioambiental que você causa com um alagamento tão extenso? Né? Eu botei uma foto, cadê a foto? Está aqui, ó. Essa aqui é Santo Antônio. Então, é isso, assim. E não é só a questão do alagamento. Se a gente for discutir, você mexe com a vazão do rio, você mexe com a velocidade normal, você mexe com a sedimentação. Não é verdadeiro falar que não tem impacto. Tem impacto ambiental, sim. Tem impacto social, sim. Só que interessa economicamente. Agora, aquela história. A gente também fica nesse diálogo de surdos, né? O que é um diálogo de surdos? Porque a galera que é contrária à hidrelétrica também não apresenta uma proposta alternativa. O país precisa de energia. Não acho que um país do tamanho do Brasil consiga manter um consumo gigantesco que a gente tem só com energia eólica ou solar. Essa hidrelétrica, essas hidrelétricas, elas geram impacto ambiental, mas geram uma energia que é importante. Aí você tem um governo que nega impacto, mentira, causa impacto. Você tem movimentos ambientalistas que denunciam o tempo todo isso, mas também que não apresentam uma proposta que seja muito viável. Você tem uma sociedade que cruza os braços, fica balançando a cabeça para tudo, mas também não poupa energia, não se vê como parte do processo. Isso é um assunto que me deixa muito incomodado, porque eu vejo uma desonestidade intelectual de lado a lado, quando eu vou discutir o assunto energia, né? De lado a lado. É o consumidor que acha que não é parte do processo, é o governo que finge que não gera impacto, é o ambientalista que vê pelo lado do ambiente, é importante que ele veja assim, mas ele também não tem a consideração do outro lado, da necessidade daquilo. É um assunto que me incomoda profundamente falar sobre, porque eu acabo me sentindo também parte dessa desonestidade intelectual. Bom, aqui a questão dos royalties, é a grana, a importância dos royalties das hidrelétricas. No Brasil, todas as hidrelétricas pagam royalties pelo uso das águas que geram energia. Essa operação é denominada compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, instituída pela Constituição Federal de 88, regulamentada pela Lei 7.990 de 89, e determina um percentual pela utilização de recursos hídricos durante todo o período de concessão. A arrecadação e distribuição dos recursos é realizada pela Secretaria do Tesouro Nacional, sendo 45% para o Estado, 45% para o município e 10% para os órgãos administrados diretamente pela União. A hidrelétrica de Santo Antônio, localizada no Rio Madeira, em Porto Velho, Rondônia, Porto Velho é um município muito grande, né?
Iniciou geração de energia em 30 de março de 2012, 9 meses antes do que previa o cronograma original. Desde essa data, a Santo Antônio Energia, concessionária responsável pela operação da hidrelétrica, paga mensalmente royalties de acordo com o cálculo realizado pela ANEEL. A ANEEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Do total pago pela empresa, 45% são destinados para... Bom, aí já óbvio, né, já foi falado. Até 2014, o valor dos royalties pagos pela Santo Antônio Energia totalizou 64 milhões de reais. Então, cara, vai ser muito difícil o prefeito da tua cidade, o governador do teu estado, falar que a hidrelétrica é um mau negócio, porque ele recebe uma grana. A questão é, e aí? Qual é? Quem é que fica com o impacto? Você vê como é que é complicado o ordenamento territorial? Como é que os interesses envolvidos são muito grandes? Claro que da construtora, do consumidor, de quem vai receber o royalties. Mas tudo é que, às vezes, quem paga a conta é quem não recebe nada, né? Às vezes é aquele cara lá do pequeno... Às vezes não é nem no município, porque às vezes é o que eu te falei, né? Mexe com a vazão do rio e uma área que não recebe o royalty compensador acaba sendo afetada, né? É uma colônia de pescadores ou algo parecido. Complicada a beça. Até 2014, o valor totalizou 64 milhões de reais. Veja no quadro a seguir o pagamento realizado pela Santo Antônio a cada ano, desde o início da geração e a previsão para 2015. Olha lá, à medida que estão colocando novas turbinas para funcionar, o valor de arrecadação de royalties é grande. É uma coisa legal você olhar o PIB do estado, ou se preferir, o PIB do município de Porto Velho, porque desses 80 milhões previstos para 2015, 45% ficou com o município. Então, 45% disso aí vai dar quanto? 34 milhões. Dá uma olhada. O que representa 34 milhões de reais no orçamento do município de Porto Velho? E aí você vai entender uma série de coisas. Bom, aqui está o mapa da bacia hidrográfica e eu queria falar uma última coisa sobre isso. Eu já falei de hidrografia, mas eu queria falar uma última coisa. Na bacia amazônica acontece algo curioso, tá? O rio Amazonas, pouco importa se ele está se chamando de Solimões, está chamando de Amazônia, não está me interessando isso. Ele não tem potencial hidrelétrico. Ele é um rio de planície. Só que os afluentes têm potencial hidrelétrico. Os afluentes vêm de planaltos e depressões. Então, o que acontece aqui é que esses rios, Rio Purus, tá? Aí saindo de Rondônia, Rio, sei lá, Tapajós, tem projeto de várias hidrelétricas, Rio Xingu, onde está sendo feito o Belo Monte, eles têm potencial hidrelétrico. E aí você faz hidrelétrica. Só que fazer hidrelétrica não inviabiliza a hidrovia. Então, o Rio Madeira, ele pode cair de duas maneiras. Ele pode cair pela hidrelétrica de Giral e Santo Antônio e ele pode cair pela hidrovia. Mas por que ele cairia pela hidrovia? O que a gente falou há pouco? O Estado não virou um Estado agropecuário? Nós não temos uma produção enorme aqui pelo centro-oeste, pelo Brasil Central? Então, olha o raciocínio, olha no mapa aqui. Vamos colocar uma produção de soja é um destaque, mas também pecuária, cada vez maior por essa área aqui. Se eu tenho essa produção e o Rio Madeira é navegável, eu posso levar essa produção, nem que seja de caminhão, até o Rio Madeira, e aí, por intermodalidade, ele chegará até o porto de Itacoatiara, já no Rio Amazonas, para ir embora. Então, a questão aqui pode cair tanto por hidrelétrica como a hidrovia do Madeira, que é a minha última coisa da aula de hoje. Hidrovia do Madeira deve movimentar 4 milhões de toneladas de carga até o final de 2014. Aí tem lá um texto, depois eu dou acesso a vocês pela internet. Pela hidrovia do Madeira já passam mais de 2 milhões de toneladas de cargas. Aí a questão é, que cargas são essas? Ó, soja, milho. Aí essa história é justamente de você ter um avanço da atividade econômica, né? Nos primeiros 7 meses desse ano já foram exportados 1.497.857 toneladas de produto. A soja produzida, né? Aí soja ficou feio. Produzidos em solos rondonienses, passa pelo Rio Madeira, ganha o mundo, parará, parará, parará. Eu peguei isso aqui, ó, só para você ter ideia da origem. 1º de novembro de 2014. Então, estou apostando, para a gente finalizar nosso trabalho, numa questão que, de repente, ao falar do Rio Madeira, possa haver uma combinação, tanto dessa análise de uma exploração para a produção de energia, quanto uma análise de um rio importante, porque ele te dá acesso até o Rio Amazonas. Do Rio Amazonas, você sabe que entram navios de grande porte, e a partir dali você fala de escoamento de grande distância. Como Rondônia está muito no interiorzão da América do Sul, essa questão logística é decisiva. Beleza? É isso, pessoal. Um abraço. Até a próxima.